Oi, gente, tudo bom com vocês? Por aqui tá bom. Saudade de vocês. Eu fiquei um tempo longe devido a algumas coisas que nós estávamos vivendo aqui e aí eu acabei ficando meio desanimada de fazer vídeo. Mas eu quero estar aqui com vocês, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. E hoje eu gostaria de continuar falando sobre pais e filhos, a responsabilidade que nós temos, a necessidade e o clamor de filhos. Na verdade, a necessidade e o clamor de filhos que eles não falam, mas eles demonstram pela atitude, né? Eu gostaria de falar sobre pais e filhos e eu gostaria de levar você a essas reflexões. Nós vamos citar esses versos aqui, mas hoje nós vamos ler sobre Provérbios primeiro, porque um pai e uma mãe, ele disciplina, um pai e uma mãe instrui, um pai e uma mãe ensina, um pai e uma mãe exorta, um pai e uma mãe castiga se for necessário. Castigo que eu quero dizer é limite. Você não vai, você vai ficar sem. Com quem você tá, eu quero saber. Isso é tão importante, querido. Isso é muito importante. Nós precisamos fazer isso, eu quero te dizer, já no início desse vídeo, porque se nós formos efetivos, né, intencionais, sendo pai e mãe, nós não vamos perder os nossos filhos. Nós não vamos perder os nossos adolescentes e jovens. Nós não vamos perder. E os nossos filhos precisam de paternidade e maternidade. E essa geração de hoje, ela tem estado tão assim indisciplinada, tão sem limites, que nós pais temos deixado nos enganar acreditando que eles precisam de amigos, para que nós nos coloquemos como amigo deles, para que eles tenham segurança de compartilhar tudo conosco e a gente fique sabendo. A gente não fica sabendo de tudo. E se você é amigo, se você se coloca como amigo, você vai compreender que amigo, assim, amigo, quando a gente tem amigos, assim, não pai e mãe, mas amigo, né, externo, eles acabam sendo aquele que dá apoio, dá força, incentiva, mas não disciplina, porque não é responsabilidade de um amigo. A responsabilidade de disciplina, limite, instrução e ensino são dos pais, não é? Eu gostaria de compartilhar com você Provérbios. Vamos lá? Diz assim, Provérbios, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 que fala assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Você vai ver aqui, no versículo 8 agora, tá? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. É interessante nós falarmos sobre isso, porque nós temos visto muitos pais, eu tenho visto principalmente porque eu fiquei durante um tempo liderando jovens e adolescentes, mais adolescentes do que jovens. E eu pude compartilhar alguns momentos de alguns pais se colocando numa situação de querer ser amigo dos filhos, se igualando como adolescente, querendo falar na mesma língua, não sendo efetivos na disciplina, no limite, na exortação, porque passaram a ser amigo, né? E aí só instrui, mas não disciplina. Eu tenho encontrado a importância de nós falarmos sobre isso, porque há uma necessidade de nós que somos pai e mãe, de cuidarmos dos nossos filhos como filhos e não como amigos. Você encontra aqui Salomão dizendo através de Provérbios essa instrução, falando que os provérbios de Salomão nos ajudarão a ter experiência, eles nos ajudarão a experimentar a sabedoria, nos ajudarão com a disciplina. Você vê ele falando aqui no versículo 3 que fala a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, correto, direito. Nos ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens.
A sabedoria que nós adquirimos hoje, aquilo que nós temos. Você precisa compreender, querido, que aqui em Provérbios, no versículo 8 que nós lemos, fala assim uma instrução para o filho: filho meu, ouça a instrução do teu pai. Não despreze o ensino da tua mãe. Nós precisamos instruir os nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos pôr limite nos nossos filhos. Nós precisamos, como pai e mãe, tirar a ideia da nossa cabeça que esse tempo que os nossos filhos precisam são de amigos. E o que eu quero dizer com relação dos nossos filhos que precisam de amigos? Porque tem algumas pessoas, alguns pais, que eles se colocaram numa condição de querer ser amigos dos seus filhos, mas se igualando. Eu quero que meus filhos contem todo o segredo para mim, tudo aquilo que ele passa, de quem que gosta, de quem não gosta, o que os amigos fizeram. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quando nós éramos adolescentes, quando nós éramos jovens, isso não aconteceu conosco. Embora nós, como filhos, sabemos que os nossos verdadeiros amigos são os nossos pais. Porque no dia bom, no dia ruim, eles estão conosco. No dia da necessidade, no dia dos nossos desejos, de satisfazer as nossas vontades, é os nossos pais que fazem isso. Não é verdade? Embora eles saibam disso, nós como pais temos assim faltado o entendimento e temos nos colocado como amiguinhos e deixado de instruir, de ensinar os nossos filhos. Provérbios ainda aqui no versículo 9 fala que a instrução e o ensino será para os nossos filhos um enfeite sobre a cabeça e um adorno para o pescoço. Isso fala de segurança, isso fala de sabedoria, isso fala dos nossos filhos poderem andar perante a sociedade sabendo o que eles estão fazendo, porque eles são instruídos, porque eles são ensinados, né? E esses ensinos ajudarão eles a ter sensatez, a ter bom senso, ajudarão eles a ter experiências. Por que eu estou falando isso, querido? Porque nós às vezes não colocamos limites dos nossos filhos, né? E eu vejo que o que faltou para o Mateus foi um limite, foi uma disciplina maior, né? Porque a gente já confia demais nos nossos filhos. Você sabe que eu estava vendo uma reportagem esse final de semana na televisão de uma série, uma reportagem, uma série de reportagens que aconteceria que meu filho não faria isso, uma coisa assim. E a gente, por ter os nossos filhos dentro da nossa casa, a gente não passa na nossa cabeça que os nossos filhos seriam capazes de fazer alguma coisa incorreta, que não fosse certa, que não fosse direito, né? Então nós precisamos ser pais e mãe, porque a próxima geração precisa de pais e mães que instruem, de pais e mães que ensinam, de pais e mães que dão disciplina, de pais e mães que põem limite. Porque é isso que vai determinar o tipo de cidadão que eles serão no futuro. Se eles serão justos, direitos, corretos, né? Se eles serão pessoas que vão assim ser pais e mães como nós fomos um dia. Você sabe que eu estava meditando nesses versos e como fala comigo. Hebreus capítulo 12 fala, depois você reflita na tua casa, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo, né? E eu não falo pouco, gente, falo muito já. E aí você encontra lá em Hebreus falando que Deus, ele nos disciplina. Ele dá um exemplo, o autor de Hebreus, que quando nós tínhamos os nossos pais humanos, eles nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Ele fala também ali em Hebreus que o momento da disciplina, ele não é um momento de alegria, ele é um momento de tristeza, mas no futuro, essa disciplina que ocorreu, ela vai gerar frutos de paz e de justiça para aqueles que exerceram a disciplina. Então a gente vê que a disciplina é muito importante. Ela é muito importante. Os nossos filhos precisam disso. Nós precisamos querer saber com quem nossos filhos estão. Nós precisamos dar importância. Nós precisamos dar importância de como eles estão indo na escola. Eu sei, querido, que a nossa vida é tão corrida. Hoje há uma necessidade muito grande do pai e da mãe trabalhar e trazer o suprimento para casa, mas nós não podemos negligenciar a missão da paternidade e da maternidade. Nós não podemos negligenciar a responsabilidade que nós temos com a próxima geração.
Nós não podemos negligenciar isso. Dentro de cada um dos nossos filhos existe um propósito eterno colocado. Dentro de nós foi colocado esse propósito. E na verdade, para eles descobrirem esse propósito, isso depende da nossa ajuda. Isso depende da nossa instrução, do nosso ensino. Não é? E aí alguns pais, eu tenho visto, que estão sendo muito assim, leves demais com os filhos. Têm preferido ser amigos e só conversar, e quando for a necessidade da disciplina, do limite, de parar, você não vai, você acaba não fazendo, não é? Porque passou a ser amigo. E nós precisamos ser efetivos e intencionais com os nossos filhos, para nós não perdermos. Amigo de verdade, quem é? Quem é amigo de verdade? Amigo de verdade, João 15 fala o quê? Fala que amigo de verdade é aquele que dá a sua própria vida por amor de seus amigos. Isso é pai e mãe. Pai e mãe faz isso. Todos os dias nós damos a nossa vida pelos nossos filhos. Todos os dias nós tiramos de nós mesmos para dar para eles. Não é assim você que é pai e mãe? Pai e mãe faz o que aqueles amigos de Marcos 2 fez com aquele paralítico. Viu uma dificuldade no meio da multidão para que aquele paralítico que era amigo ser curado, e eles tiveram uma estratégia: o teto, vamos tirar a telha, vamos tirar o forro e nós vamos passar ele até lá e ele vai ser curado. Isso é amigo, não é? Isso é amigo. E você precisa entender, como pai e mãe, que você não precisa ser aceito pelos seus filhos como amigo. Você é amigo, porque João 15 fala o que é ser amigo. Marcos 2 fala o que é ser amigo. Você entende? Então, nós precisamos querer saber com quem nossos filhos estão, com quem eles estão falando. Nós precisamos querer saber como eles estão na escola. Nós precisamos querer saber aonde estão, aonde foram. E isso não precisa nós nos igualarmos a essa geração, porque nós não fomos chamados para sermos amiguinhos. Nós fomos chamados para ser pai e mãe. Pai e mãe ensina, pai e mãe instrui, pai e mãe envia, pai e mãe entrega a própria vida por amor. Pai e mãe rompe barreiras para que os filhos sejam curados. Que coisa tão linda. Eu quero despertar você que é pai e mãe, para que você também não venha passar o que nós estamos passando, para que você queira saber o que está acontecendo com o teu filho. É tão lindo que Hebreus 12 demonstra para nós que a disciplina, ela é demonstração de amor. Demonstração de amor, porque em Hebreus 12 também fala assim, que os filhos que estão sem disciplina, na verdade não são filhos legítimos, são bastardos. E essa é a realidade. Um filho que não tem limite, um filho que não tem disciplina, um filho que não é parado, um filho que não é exortado, ele é bastardo. Porque a Bíblia fala também, o próprio Jesus falou, qual é o pai que ama o filho e não o corrige, não o disciplina. Hebreus 12 fala isso, desculpa. Mas quando você vai para um dos evangelhos, que está aqui agora, eu não vou me lembrar o endereço correto. Quando você vai para o evangelho, você vai encontrar Jesus falando qual é o pai, que o filho pedindo pão, ele vai dar pedra. Você entende? Então a disciplina, ela é a maior demonstração de amor. Porque ela nesse momento, ela pode até trazer tristeza para o filho, mas no futuro ela vai produzir fruto de paz para os nossos filhos, de justiça para os nossos filhos. Pensa nisso, você que é pai. Se importe, queira saber, procure mais, pare, proíba se for necessário. Você não vai, deixa chorar, bate a cabeça lá na parede, né, que passa, morde a quina da parede. Eu falo isso para os meus filhos. Quando eles não querem ir para a igreja e ficam enrolando muito para a hora passar, você sabe o que eu faço aqui em casa? Pego o borrifador. Eu tenho um borrifador para molhar meu cabelo. Eu acordo eles borrifando. Vamos ser pai e mãe. E nossos filhos precisam. Nossos filhos precisam. E o dia que você vê seu filho chorando porque ele queria, e você viu que não é o melhor para ele, não tem problema. Procura fazer outra coisa. A gente que é pai e mãe, a gente fica meio assim, né?
chateada e tudo, mas nós precisamos. Nós precisamos salvar a nossa semente. Nós precisamos salvar a próxima geração. Nós somos responsáveis, sim, há uma responsabilidade em nós. Se você não assistiu o vídeo anterior aí que eu fiz e falei sobre pais e filhos e suicídio, depressão, ansiedade, automutilação em jovens, assiste, vai te edificar também. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo, pela tua paciência e estar comigo até o final desse vídeo. Um beijo a todos vocês, força, coragem, a gente consegue. E até o próximo vídeo. Tchau!